nos trouxe uma crescente galopante de criminalidade desde aquela época até agora, que nos fez saltar, só para falar do número de homicídios, de 11 homicídios para cada 100 mil habitantes no ano de 1980 para o triplo atualmente. Isso não é mera coincidência, porque nós começamos a visualizar o criminoso uma visão romântica, aquela visão idílica do ser humano perfeito, do bom selvagem, do sujeito que somente não teve oportunidades e esquece do aspecto fundamental que leva o indivíduo a cometer crimes, que é o fato dele ter escolhido aquela conduta. O momento do crime é precedido de uma escolha racional. Ele calcula riscos, calcula benefícios e então, sopesando essas circunstâncias, ele age. Nós estamos presos nessa aura de romantismo penal, da vitimização do bandido, da culpabilização da sociedade, que muitas vezes é ela a vitimada, porque nós estamos acreditando naquele discurso frankfurtiano, marcusista, da criminologia radical, marxista, crítica, que nos faz acreditar que o criminoso ele só comete os crimes porque ele é premido pelas circunstâncias de classe social, oprimida, o que é um preconceito tremendo contra as pessoas de bem. Eu estava agora no Rio de Janeiro junto com o colega Diego Pesce, participando de um seminário no Ministério Público do Rio de Janeiro, e eu fiquei na cidade 4 dias e tomei vários táxis, vários Uber, e conversando com todos os motoristas, todos eles moradores de zonas conflagradas no Rio de Janeiro, zonas dominadas pelo tráfico, onde o Estado não entra. E todos eles manifestavam, sem eu precisar puxar o assunto, é o assunto do momento, lá é a situação que mais preme a sociedade, e a sociedade mais pobre principalmente. Nós temos nojo desse discurso que tenta vincular a pobreza com criminalidade, porque nós somos pobres, nós somos honestos, na grande maioria nós somos honestos e somos submetidos a um terror dentro da nossa comunidade por conta desse discurso. E o criminoso que é protegido e blindado por esse discurso é o nosso algoz aqui. É ele que nos oprime aqui. Então quem é o oprimido, quem é o opressor aqui? Não é a sociedade que está me oprimindo. Eu sou pobre e não estou oprimido pela sociedade, e sim oprimido pelo criminoso que dia a dia maltrata muito mais a mim do que as pessoas que vivem lá na Zona Sul, do que as pessoas que vivem no Leblon, em Copacabana, em Ipanema. Quem está sofrendo aqui somos nós, aqui no Meier, aqui na Rocinha, aqui no Vidigal. É nós que sofremos com toda essa situação e com esse discurso. Vamos acelerar. E nós não visualizamos então que o criminoso ele é um empreendedor, ele é um empresário. Nós temos que abandonar essa visão romantizada da criminologia e acreditar no que disse Gerd Stanley-Becker, prêmio Nobel de Economia, no ano de 68. E veja só, nós no Brasil não discutimos isso, discutimos muito pouco. Há pessoas muito boas discutindo isso agora. O criminoso é um empresário, ele analisa a situação como empreendedor. Ele apenas está num setor que não é um setor lícito, é um setor ilícito. Ele, como empresário, ele mobiliza recursos, ele assume riscos e objetiva lucros. E ele decide investir na sua atividade de acordo com a probabilidade de ter ou não sucesso e de acordo com o risco que ele tem na atividade, ou seja, um cálculo de custo-benefício. Esse pessoal tem muito poder, esse pessoal não vai me assaltar na esquina com uma pistola 380, com uma pistola 9mm, furtando banana na esquina para conseguir comprar uma pistola. Não, existe no Brasil uma situação muito diferente de outros países. No Brasil, nós, por conta dessa ideologia e por conta da inundação de drogas que nós temos no Brasil, que acaba corrompendo a moral da sociedade, nós temos uma situação em que a pobreza é instrumentalizada por potentados econômicos, sejam eles legais ou ilegais, e que acabam todos eles se misturando com um Estado que, depois de sucatear todo o aparato de repressão penal e acabar com aquilo que o professor Gary Becker chama de ameaça crível à conduta criminosa, aquilo que pode inibir o sujeito, nós acabamos por não adotar esse discurso e sempre blindamos o bandido. O criminoso, portanto, ele é um empreendedor.
o criminoso que está na ponta, ele faz parte desse processo, portanto, passar a mão na cabeça do criminoso, que é o pequeno varejista, que é o assaltante da esquina, é favorecer todo esse sistema, porque hoje em dia nós não temos mais criminoso freelancer no Brasil, não. Ninguém coloca uma boca de fumo, porque é um empreendedor que chegou ali do nada. Ele tem uma organização criminosa por trás, ele tem um PCC por trás, ele tem um comando vermelho por trás, ele tem uma facção bala na cara por trás, que tem lá em Porto Alegre. Portanto, todos eles são empreendedores e que são cooptados pelo crime, dentre os pobres, e aí que a pobreza é instrumentalizada, mas não são todos, são a minoria que é apta e que tem o perfil mais propenso a ser criminoso, porque mesmo que eles tentem cooptar todos os pobres para o seu exército, eles não conseguem cooptar nem 10% de uma comunidade carente. Então, enquanto nós não recuperarmos a nossa capacidade de reprimir a criminalidade, a palavra repressão aqui, ela deve ser vista com um tom bom, porque não é ruim tu reprimir a criminalidade, porque reprimindo a criminalidade está protegendo o cidadão de bem, está respeitando garantias, está respeitando direitos humanos que muitas vezes são colocados completamente de lado em nome da defesa exclusiva dos direitos humanos, que ninguém é contra, das garantias penais e processuais, que ninguém é contra, do réu, do criminoso, do sujeito que opta pela delinquência. Portanto, como preconiza, já preconizava o economista Richard Jones, já no século XIX, nós temos que atacar o retorno da atividade criminosa e tornar nulo esse retorno lucrativo médio do empresário criminoso e amenizar ou extinguir ao máximo o risco. Nós estamos fazendo isso, nós vamos fazer isso com desencarceramento, ou seja, colocando bandidos que deveriam estar presos nas ruas. Nós não vamos conseguir isso com esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude vai beneficiar facções criminosas, traficantes de drogas, e vai gerar mais e mais mortes no nosso país. Se hoje nós temos 60 mil homicídios por ano no Brasil, nós poderíamos ter muito mais se nós não acordarmos e abandonarmos essa trilha nefasta que está massacrando e causando o genocídio, o democídio do nosso povo.